Seleção de materiais. Aspectos básicos dos mapas de Ashby. Uma propriedade de materiais de engenharia pode ser apresentada em uma tabela. Por exemplo, vemos aqui uma tabela de módulo de Young para vários materiais, desde materiais tão flexíveis como elastômeros, cartilagem humana, até materiais tão rígidos quanto o aço com 210 gigapascal ou diamante com mais de 1 terapascal de módulo de Young. A mesma propriedade pode ser visualizada em um diagrama de barras. No eixo vertical, o valor do módulo de Young em gigapascal. As diferentes classes de materiais estão aqui agrupadas quanto à natureza de sua ligação química. A primeira coluna mostra os materiais metálicos, os polímeros vêm na segunda coluna, a terceira coluna mostra as cerâmicas e os híbridos estão na quarta coluna. Este diagrama nos mostra que os materiais cerâmicos são os materiais mais rígidos, ou seja, com maior módulo de Young. Os metais vêm logo em seguida. Já os polímeros têm menor valor de módulo de Young, ou seja, menor rigidez, maior flexibilidade. A altura das colunas para cada classe de materiais mostra a variação que essa propriedade pode ter em função de variações na composição, na microestrutura, no tipo de cadeia carbônica. Vemos, por exemplo, que o módulo de Young varia pouco nos materiais metálicos, especialmente nos aços. Diferentes composições, diferentes tratamentos térmicos não alteram significativamente a sua rigidez. Enquanto que as barras dos materiais poliméricos são bastante mais altas, indicando que a rigidez nesse material é muito dependente de outros fatores, como tipo de ramificações secundárias, quantidade de fase cristalina, ou seja, na estrutura do polímero em si. Várias perguntas podem ser respondidas tendo-se em conta apenas uma propriedade. Como exemplo, temos duas barras verticalmente engastadas, com o mesmo comprimento e o mesmo diâmetro, uma barra de alumínio e a outra barra de aço. Qual delas é a mais pesada? Para responder esta pergunta, precisamos consultar uma única propriedade, a densidade. Vemos que a densidade do aço é quase 3 vezes a densidade do alumínio. Portanto, os dois materiais tendo o mesmo volume, a barra de aço é a barra mais pesada. As mesmas barras metálicas verticalmente engastadas são agora solicitadas com uma força de tração de 30 kN. Qual delas irá se deformar mais? Para responder esta pergunta, também temos que consultar uma única propriedade. No caso, o módulo de Young. Vemos que o módulo de Young é 3 vezes maior para o aço, portanto, a barra de alumínio com menor módulo de Young, mais flexível, se deformará mais. No entanto, a grande maioria dos problemas de engenharia envolve uma combinação de propriedades. Por exemplo, necessidade de rigidez com baixo peso. Há situações em que se determina a carga que o material vai suportar e a deformação máxima que ele pode apresentar. São projetos limitados por deformação elástica. A figura mostra uma barra de alumínio e uma barra de aço, as duas sendo solicitadas por 30 kN. Vemos que a barra de alumínio tem uma área da seção transversal maior que a barra de aço. Por quê? Porque o alumínio é mais flexível que o aço. O aço é mais rígido que o alumínio. Portanto, para compensar essa menor rigidez, a barra de alumínio, para ter a mesma deformação que a barra de aço, necessita de uma área maior. E a pergunta: qual das
duas barras será a barra mais leve? Para responder isso, temos que levar em conta duas propriedades: densidade e módulo de Young. Para responder perguntas assim, é útil a construção de gráficos de uma propriedade em relação a outra. Vemos aqui o mapa de Ashby de módulo por densidade. No eixo vertical, o módulo de Young em gigapascal. No eixo horizontal, a densidade em quilogramas por metro cúbico. A amplitude de variação para o módulo de Young chega a 10 à sétima, enquanto que a densidade, apenas um fator de 2000, separa um material menos denso do material mais denso. O uso da escala log por log possibilita que enxergamos em um único mapa todos os materiais disponíveis para engenharia. As propriedades de diversas famílias de materiais são englobadas por envelopes. Vemos os envelopes das espumas, dos elastômeros, dos materiais naturais, dos polímeros, dos compósitos, das cerâmicas e dos metais. Observamos que, à exceção dos elastômeros, os materiais povoam, habitam a região da diagonal principal do mapa de Ashby. Isso se deve à natureza de suas ligações químicas e estrutura interna. E o que significa para a engenharia a disposição de módulo e densidade em torno da diagonal principal do mapa? Significa que, se houver a necessidade de um material mais rígido, haverá também a obrigatoriedade de um material mais pesado. Em projetos estruturais limitados por deformação elástica para minimização de massa, o material ideal estaria no canto superior esquerdo do mapa de Ashby módulo por densidade. Ou seja, busca-se um material com alta rigidez e baixo peso. Já o material do pesadelo estaria no quarto quadrante, ou seja, um material muito pesado e muito flexível. Os projetos estruturais limitados por deformação elástica com minimização de massa serão vistos nos próximos capítulos. Vimos que famílias de materiais são englobadas por envelopes. Dentro dos envelopes, bolhas brancas contêm classes e subclasses. Exemplos: aços, ligas de alumínio e etc. A tabela ao lado mostra a família e as principais classes de materiais de engenharia. E o mapa de Ashby com um zoom, onde vemos os metais e as ligas de tungstênio, as ligas de cobre, ligas de chumbo, ligas de zinco, ligas de magnésio, ligas de alumínio, aços. E as cerâmicas: alumina, nitreto de alumínio, carbeto de boro, carbeto de silício, nitreto de silício, carboneto de tungstênio. A família dos polímeros e as classes acrilonitrila, butadieno, estireno, polímeros de celulose e etc. E as famílias de elastômeros e híbridos. Vamos entender agora a plotagem de contornos de velocidade de onda constante em um mapa de Ashby módulo por densidade. A velocidade do som em um sólido depende de seu módulo de Young e de sua densidade, E e ρ. A velocidade de onda longitudinal é dada por esta equação, em que a velocidade é igual à raiz quadrada da razão entre o módulo e a densidade do material. Tomando em logaritmos, temos log de E é igual a log de ρ mais 2 vezes log de V. A um valor fixo de V corresponde uma linha nesse mapa de inclinação igual a 1, como as linhas aqui plotadas. Tais linhas unem materiais com um módulo distintos e densidades distintas, porém
com a mesma velocidade de onda, em metros por segundo. Como exemplo da aplicação desses contornos de velocidade de onda constante, precisa-se de um metal no qual ondas longitudinais viajem a 3.000 metros por segundo. Identifique candidatos. Há uma errata no livro-texto em que está escrito 300 metros por segundo. O valor correto é 3.000 metros por segundo. Aqui, o contorno de velocidade de onda constante igual a 3.000 metros por segundo. Fazemos um zoom na região dos materiais metálicos e vemos novamente a linha que indica o contorno de velocidade de onda constante para 3.000 metros por segundo. Vemos que, dentre as ligas metálicas, são as ligas de zinco, cobre e tungstênio as que têm velocidade de onda mais próximas a 3.000 metros por segundo. Realçado em vermelho está a madeira na direção paralela às fibras e a madeira na direção perpendicular às fibras. Observamos que ambas possuem a mesma densidade, é óbvio, é o mesmo material. Porém, o módulo é muito maior na direção paralela às fibras que na direção perpendicular às fibras. Isso faz com que a velocidade do som na direção das fibras seja muito mais alta que na direção perpendicular às fibras. Na direção paralela às fibras, a velocidade de onda é próxima à dos aços, como se pode observar pela linha vermelha superior. Esta anisotropia é utilizada na fabricação de instrumentos musicais. Com o mapa de Ashby, módulo por densidade, podemos visualizar e fazer algumas perguntas. Qual a classe de liga metálica é a mais leve? Façamos então um zoom na região dos materiais metálicos. Observamos que, dentre as classes, são as ligas de magnésio as que estão no canto de menor densidade do envelope materiais metálicos. Portanto, são as ligas de magnésio a classe de liga metálica mais leve. E a classe mais pesada? Observamos que as ligas de tungstênio dentro do envelope se aproximam do canto de maior densidade. Portanto, as ligas de tungstênio é a classe de liga metálica mais pesada. E qual é a mais rígida? São também as ligas de tungstênio, que estão ao mesmo tempo no canto direito e também no canto superior, indicando maior rigidez. E quais são as ligas mais flexíveis, ou qual a liga mais flexível? Pelo mapa, no canto inferior do envelope, vemos as ligas de chumbo. Portanto, são as ligas de chumbo a classe mais flexível de ligas metálicas. O mapa de Ashby, módulo por densidade, será utilizado em projetos limitados por rigidez, para minimização da massa. Veremos nos próximos capítulos o significado das diretrizes para projetos de massa mínima, que são essas linhas com diversas inclinações em função da relação de E sobre ρ. Vamos tratar agora do mapa resistência por densidade, o qual vemos plotado ao lado do mapa módulo por densidade. Igual ao mapa módulo por densidade, o mapa resistência por densidade tem uma ampla variação de resistências mecânicas, em torno de 10 à quinta. Vemos também que, devido à natureza das ligações químicas e da estrutura interna dos materiais, a grande maioria dos materiais de engenharia se dispersam ao longo da diagonal principal, tanto do mapa módulo de Young por densidade, quanto do mapa resistência por densidade. Para ambos os mapas,
o material ideal está situado no canto superior esquerdo, ou seja, um material com alta resistência e baixa densidade, no caso o mapa resistência-densidade. Nos sólidos cristalinos, a resistência mecânica está ligada à resistência intrínseca ao cisalhamento plástico, ou seja, a movimentação de planos cristalinos sobre planos cristalinos, ou mais precisamente, o movimento de discordâncias em direções e planos compactos. No caso dos materiais metálicos, a ligação metálica, que é não direcional, oferece pouca resistência ao movimento de discordâncias. No caso dos cerâmicos, o movimento de discordâncias é bastante dificultado. Ligações covalentes e iônicas são localizadas e devem ser rompidas para o movimento dessas discordâncias. Além disso, para que haja esse movimento, no início, cargas positivas deverão se aproximar de cargas positivas simultaneamente ao fato de que cargas negativas têm que se aproximar de cargas negativas, o que dificulta ainda mais o movimento de discordâncias. Isto faz com que os materiais cerâmicos tenham dificuldade de deformar-se plasticamente e são, portanto, materiais frágeis. No caso de sólidos não cristalinos, se a quebra envolver ligações fortes, como o caso de um vidro inorgânico, esses materiais serão resistentes ao cisalhamento plástico. Porém, se a quebra envolver ligações de Van der Waals, ligações fracas, os materiais não serão resistentes, como o caso dos polímeros amorfos. Nos próximos capítulos, nós entenderemos o uso do mapa resistência-densidade em projetos limitados por resistência, buscando a minimização da massa. Vimos então dois mapas de Ashby, o mapa módulo por densidade e o mapa resistência por densidade. Veremos agora o mapa módulo por resistência. No eixo vertical, o módulo de Young em gigapascal. No eixo horizontal, a resistência em megapascal. Já vimos que o módulo elástico é calculado na região elástica da curva tensão-deformação e é a tensão dividida pela deformação nessa região. Assim, a deformação elástica máxima é a tensão de escoamento dividido pelo módulo elástico. No caso de um material frágil, a deformação máxima na região elástica é a própria tensão de fratura dividido pelo módulo elástico. Definimos então os contornos de deformação por escoamento, no caso de materiais dúcteis, ou deformação por fratura, no caso de materiais frágeis, como tensão de fratura sobre módulo para qualquer material do mapa. Nada mais é do que a deformação na qual o material deixa de ser linearmente elástico. Percebam que as diversas linhas inclinadas com inclinação igual a 1 correspondem a valores constantes de σf sobre E, e que esse valor aumenta do quarto quadrante em direção ao primeiro quadrante. Os polímeros de engenharia apresentam grandes deformações por escoamento, entre 0,1 e 0,01, ou entre 10 e 1%. Já os metais estão compreendidos em uma região de deformações por escoamento na ordem de 10 vezes menores que as deformações apresentadas pelos polímeros. Os compósitos e madeira apresentam contornos de deformação em torno de 0,01 ou 1%. Já os elastômeros são a família de materiais que fogem da diagonal principal do mapa módulo por resistência. O seu baixo módulo elástico faz com que a deformação na região elástica seja muito grande,
seja acima de 100%. A força necessária para romper uma ligação química é a rigidez da ligação vezes a distância de equilíbrio dividido por 10. Substituindo a tensão de fratura pela força necessária para romper uma ligação química dividida pela distância de equilíbrio ao quadrado e substituindo o módulo de Young pela rigidez da ligação dividido pela distância de equilíbrio, temos que a deformação por falha de um sólido é aproximadamente 0,1. Trata-se de um valor teórico, um valor máximo que um sólido se deforma de forma elástica antes de falhar. Marcamos então esse valor no mapa, através da linha vermelha. Alguns polímeros se aproximam desse valor de 0,1. No entanto, para a maioria dos materiais, a deformação por falha é bem menor. No caso dos metais, as ligações não localizadas não são rompidas com o cisalhamento durante a movimentação de uma discordância. Por isso, metais puros escoam a partir de tensões tão baixas quanto o módulo de elasticidade dividido por 10.000. Portanto, se faz necessário o uso de mecanismos de endurecimento para tornar os materiais metálicos úteis à engenharia. No caso de sólidos com ligações covalentes e em temperaturas baixas, eles escoam em tensões tão altas quanto o módulo elástico dividido por 10. É difícil de se medir esse nível de tensão em escoamento, porque defeitos vão se propagar antes, os materiais vão romper de forma frágil antes de se deformar por escoamento. Os elastômeros têm resistência próxima ao seu módulo de elasticidade, devido ao módulo de elasticidade ser muito baixo também. O mapa módulo por resistência é útil na seleção de materiais para molas, como veremos nos próximos capítulos. Vamos agora ao mapa rigidez específica por resistência específica. No eixo vertical, vemos o módulo de Young dividido pela densidade, que é o módulo específico. No eixo horizontal, vemos a resistência mecânica dividida pela densidade, que é a resistência específica. Esse mapa é muito útil em projetos que exigem rigidez e resistência com peso mínimo. E neste caso, o material ideal fica no segundo quadrante, ou seja, alto módulo específico e alta resistência específica. Observamos então que os materiais com maior propriedade específica são os compósitos, que estão mais próximos do canto ideal. As cerâmicas técnicas também têm rigidez específica alta e resistência específica tão alta quanto os metais. Porém, no caso das cerâmicas técnicas, a fragilidade a exclui de muitas aplicações. No caso dos metais, estes ficam um pouco mais distante que o canto ideal por ser penalizado pela sua alta densidade. Os polímeros estão localizados ainda mais longe do canto ideal. Apesar da baixa densidade dos polímeros, esta localização se deve ao baixo módulo e à baixa resistência dessa família de materiais. Vemos agora um mapa de Ashby de tenacidade à fratura por módulo de Young. A tenacidade à fratura é medida pelo K1C, que é o fator crítico de concentrações e tensões na ponta da trinca. Toda vez que a tensão concentrada na ponta da trinca alcançar o valor crítico, a trinca se propagará de forma instável. Aumentar a resistência de um material só é útil enquanto ele permanecer plástico, com capacidade de deformar-se plasticamente. Se isto não ocorrer, ele se tornará frágil e vulnerável à falha por fratura. Vemos então uma tabela de K1C para diferentes materiais.
Os materiais metálicos, especialmente os aços, alcançam tenacidade à fratura próximas de 100 megapascal raiz de metro. No entanto, a faixa de K1C que os materiais apresentam vai de 0,01 a 100 megapascal raiz de metro. Os metais estão localizados na região acima de 18 megapascal raiz de metro, o que os tornam interessantes para projetos mecânicos. A liberação de energia elástica, G, com a propagação de uma trinca, está associada à criação de duas novas superfícies. Então, G é sempre maior ou igual a 2 vezes a tensão superficial, ou energia superficial, relacionada com as duas novas superfícies criadas com a propagação da trinca. K é o fator de concentração de tensões na ponta da trinca. Usando a relação K igual à raiz quadrada do módulo de Young vezes a energia elástica liberada com a propagação de uma trinca, temos que o fator de concentração de tensões ele é maior ou igual à raiz quadrada de 2 vezes o módulo de Young vezes a energia superficial. Essa energia da superfície criada com a propagação da trinca, ela aumenta com o aumento do módulo de Young. Aproximadamente, a energia de superfície é igual ao módulo de Young vezes o tamanho do átomo dividido por 20. Se o fator de concentração de tensões é sempre maior que esse valor, temos que esse valor do lado direito da equação é um limite inferior de K1C. Nenhum K1C será menor que esse K. Substituindo o valor de R0 com 2 vezes 10 a menos 10 metros, obtemos que o K1C mínimo está em torno de 3 vezes 10 a menos 6 raiz quadrada de metro. Vemos aqui esse limite inferior de K1C plotado no gráfico de Ashby como duas linhas tracejadas paralelas. Nenhum material será mais frágil que esse. Todos os outros materiais encontram K1C maior que esse limite mínimo. No mapa de Ashby, tenacidade à fratura por módulo de Young, temos os contornos de tenacidade GC, que é aproximadamente K1C ao quadrado dividido pelo módulo de Young. É uma medida da energia de superfície de fratura aparente. Vemos agora o mapa de Ashby, tenacidade à fratura por resistência. No eixo vertical, a tenacidade à fratura, o K1C, em megapascal raiz de metro. No eixo horizontal, a resistência máxima dos materiais em megapascal. Vocês já estudaram em mecânica da fratura que a concentração de tensões na ponta da trinca gera uma zona de processo. Nos materiais metálicos, que são dúcteis, essa zona corresponde a uma zona plástica. Nos materiais cerâmicos, a zona de processo corresponde a uma zona de microtrincas, enquanto que nos materiais compósitos, a zona de processo corresponde a uma zona onde ocorre delaminação, desligamento entre matriz e fibras e extração de fibras. A zona de processo e os fenômenos que ocorrem dentro dela dissipam energia, e essa dissipação de energia é a responsável pela diferença entre G, que é a energia liberada com a propagação da trinca, e as energias superficiais criadas com a propagação da trinca. A dissipação de energia aumenta com a resistência do material dentro da zona de processo. E a dissipação de energia também aumenta com o aumento da zona de processo. O tamanho da zona de processo, dy, ele é igual a K1C elevado ao quadrado dividido por π vezes a tensão de fratura ao quadrado.
Como a expressão do tamanho da zona de processo engloba um K1C ao quadrado e uma tensão de fratura ao quadrado, que são os eixos do mapa de Ashby, tenacidade e fratura por resistência, podemos traçar linhas retas com inclinação constante que equivalem a tamanhos constantes da zona de processo ou da zona plástica em milímetros. Essas linhas inclinadas correspondem a contornos com tamanho de zona de processo constante. Em vermelho, realçado o contorno equivalente a uma zona de processo com 0,01 milímetros. Os materiais cerâmicos frágeis com baixo K1C apresentam tamanho da zona de processo que pode ser tão pequenos quanto as dimensões atômicas. Enquanto que os metais com sua alta ductilidade podem apresentar tamanho da zona de processos tão grande quanto 1 metro. Para um tamanho de zona plástica constante, a tenacidade à fratura aumenta com o aumento da resistência. Isso explica por que os materiais se concentram ao longo da diagonal principal do mapa de Ashby, tenacidade à fratura por resistência. O ensaio para a determinação de K1C exige que a amostra tenha dimensões no mínimo 10 vezes maior que o diâmetro da zona de processo. Estime o tamanho necessário para a amostra de ABS em um ensaio de K1C. Localizamos a classe de polímeros ABS no mapa de Ashby, tenacidade à fratura por resistência. Observamos que os ABS se localizam na linha de 1 milímetro para o tamanho da zona de processo. Portanto, o tamanho da amostra deve ser superior a 10 milímetros. O mapa tenacidade à fratura por resistência encontra aplicação para projeto seguro de estruturas que suportam cargas, como será visto nos próximos capítulos. Terminamos aqui o básico de mapas de Ashby para projetos mecânicos.